castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos fazer um estudo com uma temática diferente, né? Porque nós estamos nesse final de semana de aniversário de nossa igreja. Então nós vamos desviar um pouco do tema de Malaquias, como nós temos tratado a respeito do culto, e vamos focar um pouco no tema geral que nós escolhemos, né, para esse final de semana, que é lutando juntos pela fé evangélica. E eu quero então convidar os irmãos para abrirmos o texto básico de hoje, que é o texto de Judas. Nós vamos começar por ele, embora eu não vá fazer uma exposição da carta de Judas. Eu vou fazer um estudo mais temático mesmo, tratando de outros textos da Bíblia, né? Mas todos eles focados, então, nesta temática da luta contínua que devemos ter juntos, né? Como crentes no Senhor Jesus, como ontem nós ouvimos aquela palavra muito abençoada do pastor Eduardo, a respeito do nosso engajamento no reino de Deus, o reino de Deus do qual todos nós fazemos parte, né? E devemos, inclusive, lutar por este reino, trabalhar neste reino, nos envolvermos neste reino, que é, de fato, o lugar onde todos nós devemos exercer a nossa fé. Então, por isso nós vamos dar continuidade aqui a esse importante tema, que é lutando juntos pela fé evangélica. E eu quero ler com os irmãos os versículos 3 e 4, apenas, da carta de Judas. Judas era aquele irmão de Jesus, né? Esse Judas aqui, obviamente, não é o Judas traidor, é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. E ele escreve uma breve epístola, praticamente um bilhete, né? Porque, embora a intenção dele fosse desenvolver um tema mais complexo, ele estava percebendo, como pastor, que alguns indivíduos estavam entrando ali na comunidade evangélica para causar problemas. E, diante disso, com a sua preocupação pastoral, ele resolveu escrever uma carta bem curtinha, que se assemelha muito, inclusive, a segunda carta de Pedro, especialmente o último capítulo 3 da segunda carta de Pedro, que é quando os apóstolos já estavam ali no final daquela, mais ou menos ali naquele momento da perseguição do Império Romano, anos 60, anos 70, e ali se agravou muito a situação dos cristãos sendo perseguidos, e também com a entrada de falsos mestres, né? Falsos profetas, e essa era a grande preocupação dos apóstolos naquela época, a entrada de falsos profetas, falsos ensinos. Vamos ler juntos então, versículos 3 e 4 de Judas. Leiamos. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, porque já iniciamos esta escola dominical, clamando ao Senhor pela Tua misericórdia, graça, a fim de que o Senhor nos ensine nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui com a disposição de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, e que o Senhor abençoe, portanto, a todas as classes, as faixas etárias, desde o mais pequenininho até o mais idoso, que o Senhor possa nos falar e nos ensinar, e que possamos guardar esta Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã a aprendermos um pouco mais sobre Ti e sobre o reino do Senhor, e sobre esta luta que todos nós devemos travar como participantes deste reino, pertencentes a este reino, contra todos os inimigos da fé, aqueles que se levantam para pronunciar, ó Deus, palavras que são perniciosas e palavras enganosas. Que o Senhor, pela Tua graça, nos ajude a entendermos este perigo e, ao mesmo tempo, nos municiarmos para que lutemos com as armas da fé, com a armadura do Senhor, contra estes homens ímpios que negam a graça de Deus Pai e também negam Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possamos ter a coragem, a intrepidez e também os recursos necessários do ponto de vista do nosso conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, para que possamos, ó Deus, assim enfrentar os desafios que porventura vêm contra nós. Te pedimos esta bênção no nome de Jesus. Amém. Judas está falando exatamente a respeito disso, irmãos, ou seja, pessoas falsas, falsos mestres que estão entrando na igreja e, como ele disse aqui, transtornando a graça de Deus em libertinagem. O que significa isso? Bom, nós sabemos todos que a graça de Deus é aquela bênção que Deus nos dá de não sermos condenados por causa dos nossos pecados, né? Envolve a misericórdia de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos, mas, pelo contrário, a graça nos dá aquilo que nós, de fato, nunca mereceríamos, porque somos pecadores. Nós dependemos completamente desta atuação divina em nossas vidas e, portanto, devemos nos humilhar na presença do Senhor e buscar dele o recurso para a nossa salvação. Muito bem, os irmãos sabem que ao longo da história da igreja, não é? Muitas pessoas negam esta verdade da graça de Deus e eles atribuem a si próprios o mérito de salvação. Eles acham que podem salvar a si mesmo por meio das boas obras, por meio dos seus próprios recursos. E mais do que isso, nesse caso aqui, Judas está apontando um outro pecado, talvez ainda mais grave, que é usar a graça de Deus, que é o benefício de Deus não nos condenar, para vivermos uma vida alheia à obediência aos mandamentos do Senhor. Em outras palavras, eles estavam transformando esta liberdade que Deus nos dá pela graça, de servirmos a Ele de todo o coração, numa libertinagem, de viver uma vida devassa, uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, dizendo o seguinte: olha, já que nós somos salvos mesmo, Deus não vai nos condenar, nós somos, Deus é um Deus bondoso, é um Deus gracioso, então não importa a maneira como nós vivamos, Deus estará sempre a favor de nós, sempre do nosso lado, né? E interessante que essa não era uma ideia nova, porque se os irmãos lerem os profetas já vão dizer isto, que houve uma época em que as pessoas diziam: nós somos o povo de Deus, nós somos Israel, então não importa muito como a gente viva, Deus vai estar sempre do nosso lado, Deus vai sempre lutar por nós, né? Eles estavam descansados no fato de terem um rótulo de crentes, de serem membros de uma igreja, talvez, né? Como se fosse no tempo de hoje. Mas Judas está alertando aqui, meus irmãos, que este é um grande perigo, de nós vivermos alheios à obediência à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, e acharmos que o fato de termos graça de Deus, nós podemos fazer o que bem quisermos, porque Ele sempre vai estar do nosso lado, vai sempre nos abençoar. Não é bem assim. Não é bem assim. Aqueles que são eleitos pela graça de Cristo, eles são também, meus irmãos, fortalecidos por esta mesma graça para viverem aquilo que Paulo chamou de evangelho digno, ou viver dignamente o evangelho de Cristo. E o que significa viver dignamente o evangelho de Cristo? Significa viver uma vida obediente aos mandamentos do Senhor. Jesus Cristo disse, né, que aqueles que o amam vão
cumprir os seus mandamentos, eles obedecem à sua palavra. Então é uma incoerência muito grande nós associarmos a eleição com uma vida promíscua, ou seja, eu sou eleito, não vou perder a salvação, então não importa como eu viva, Deus vai me salvar a si mesmo. Não. Tiago, inclusive, ele faz exatamente esta relação entre a obediência, que ele chama de boas obras, e a genuína fé. Ele diz, olha, se você diz que tem fé, mas você não pratica a obediência, as boas obras, que fé é esta? Esta fé até os demônios têm, Tiago chega a dizer. Aliás, os demônios tremem na presença de Deus, porque eles sabem quem Deus é. Então, não basta você dizer que tem fé e vive uma vida desobediente, uma vida de incoerência com este corpo de doutrina que você defende, né? Judas está escrevendo aqui esta pequena carta exatamente para exortar esses irmãos a lutarem contra esta ideia falsa, diabólica, ímpia, que estava entrando na igreja de Cristo. Reparem que no versículo 4 ele diz que certos indivíduos, ele nem nomeia estas pessoas, porque talvez Judas estivesse demonstrando aqui um desprezo mesmo por esses falsos mestres, né? E ele diz que esses falsos mestres, eles entram na igreja com dissimulação, são pessoas hipócritas, falsas, elas não mostram imediatamente a sua cara, não é? Dissimulação é isso, é uma pessoa que ela parece ser, mas ela não é de verdade, né? Aquilo que a Bíblia chama de lobo em pele de cordeiro, né? Então, você tem ali uma pessoa que aparentemente uma pessoa crente, uma pessoa fiel a Deus, mas os seus ensinos, a sua prática mostram o contrário, são dissimuladas. E diz o texto aqui de Judas que estas pessoas foram antecipadamente pronunciadas para condenação. Quer dizer, isso mostra que Deus também, assim como Ele elegeu os seus filhos, Ele também pré-ordenou aqueles que seriam condenados. Eles estão ali por pré-ordenação divina. Deus, então, faz com que algumas pessoas falsas, do ponto de vista cristão, elas entrem na igreja, se misturem entre o povo, exatamente para dar ao povo de Deus esta oportunidade de lutar contra estas falsas doutrinas. Foi muito bem, o Espírito Santo de Deus nos faz as coisas, né, de maneira muito clara, e agora nós acabamos de ler um texto aqui juntos da tentação de Jesus, e é exatamente isso que está aqui também, porque Jesus estava se preparando para o seu ministério, portanto, ali era o primeiro passo daquilo que Jesus faria ao longo do seu ministério, que era discipular pessoas, e naquele momento um falso mestre, que é Satanás, né? O falso profeta, que é Satanás, ele entra no caminho de Cristo para tentar dissimular a palavra do próprio Deus. E vocês perceberam que o diabo utiliza exatamente as palavras do Antigo Testamento, porque Jesus conhecia as palavras do Antigo Testamento, não é? E o diabo então usa as palavras do Antigo Testamento com dissimulação, obviamente, ele pega os textos e aplica os textos de modo distinto, de acordo com seu próprio desejo. Isso mostra, né, apenas um parêntese aqui, como que é perigoso nós abrirmos a Bíblia para aplicar conforme a nossa intenção, né? Porque se você pega um texto e você lê o texto deslocado da sua mensagem principal só para aplicar a sua própria vontade, isso pode ser um grande perigo, né? Satanás tentou fazer isso, e Cristo, por outro lado, respondia com a interpretação correta da palavra de Deus, também utilizando os textos do Antigo Testamento, na mesma medida, né? O diabo apresentava um texto do Antigo Testamento, Jesus também apresentava outro texto, para mostrar que, na verdade, não é apenas a citação bíblica que vai determinar o conhecimento a respeito de Deus, mas é a interpretação correta que nós fazemos destes textos que vai trazer luz, né, à nossa doutrina. Era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Pessoas ímpias,
pré-ordenadas para a condenação, estavam entrando no meio da igreja para modificar a mensagem do Evangelho e dizer basicamente o seguinte: se nós somos eleitos, podemos viver a vida que quisermos viver, porque ao final das contas nós seremos salvos, porque a graça do nosso Deus, ela é imensa, nós não vamos ser condenados. Você pode viver então uma vida desleixada, uma vida ausente do corpo, você não precisa se envolver com a igreja, você pode ter práticas mundanas na sua vida, você pode viver no sábado nas baladas, nas festas, domingo você está na igreja, você pode ser um mau marido, uma esposa ruim, filho desobediente, você pode colar na escola, você pode passar a perna nas pessoas nos seus negócios, você pode fazer tudo isso porque, no final das contas, você é eleito, você vai ser salvo. Deus não olha para você com o olhar de ira, afinal de contas, Deus é amor e Ele vai, no final das contas, te perdoar. Esta é a ideia que eles passavam. E repare que esta ideia, infelizmente, ela continua presente no nosso meio, né? Gente que transforma a graça de Deus em libertinagem, pensando que podem viver uma vida de qualquer jeito e que vão ser salvas. Judas está dizendo que não é bem assim. Estas pessoas, elas são pré-ordenadas para a condenação. E havia um outro problema, que era, eles negavam Jesus Cristo, o único soberano e Senhor. Aqui é uma referência também a uma doutrina que estava crescendo muito na época cristã, que eu já comentei com os irmãos aqui algumas vezes, que era a doutrina chamada gnosticismo, né, os gnósticos. O gnosticismo, irmãos, é uma praga que nasceu exatamente nesse período aqui, não é? No mundo grego, no mundo da filosofia grega, se expandiu depois, ele foi se tornar gnosticismo mesmo, como uma doutrina, mais para frente, lá pelos anos 300, por aí, já depois de Cristo, né? E depois se tornou, inclusive, uma filosofia, praticamente uma filosofia religiosa. Existem hoje igrejas, né, pessoas que se reúnem em torno dessa filosofia, né, dos chamados gnósticos. Muito provavelmente, talvez, os irmãos já tenham visto em algum lugar, em algum movimento, né, esse tipo de filosofia, talvez nem tão claramente chamado dessa maneira, mas vivido dessa maneira. Por exemplo, esses movimentos que os irmãos viram acontecer algum tempo atrás, chamado de Nova Era, né, que é um movimento religioso bastante ligado a essas ideias esotéricas, né? E, por exemplo, pessoas que valorizam visões a respeito da divindade, a respeito de Deus, né? Então, houve uma música aí do Matos Nascimento que cantava, por exemplo, eu vejo anjos, não é? Anjos para todo lado, anjo aqui, anjo ali. O movimento também do G12, que alguns irmãos devem se lembrar desse movimento, foi um movimento em que as pessoas eram levadas para um lugar misterioso, né? Misterioso, ninguém poderia falar sobre esse evento, sobre esse encontro, e ali aconteciam algumas coisas estranhas, gente tinha visões, queimava pecado em fogueira, né? Lançava. Tudo isso aí é reflexo de uma filosofia gnóstica, que é você sair da objetividade dos fatos, sair do que é concreto, do que é objetivo, do que é real, para um mundo que é imaterial, invisível, imaterial, né? As pessoas, elas dão muito mais valor àquilo que elas não veem, mas sentem, do que aquilo que elas veem e percebem pelos sentidos, né? Os sentidos reais, aquilo que você está vendo, tocando, ouvindo. E João combateu muito fortemente esta heresia na sua primeira carta, porque quando ele escreve a primeira carta, ele diz: olha, este Cristo que eu estou falando para vocês,
é um Cristo que você pode pegar, ele é gente, é carne e osso. Nós ouvimos, nós vimos, logo nos primeiros versículos da primeira carta de João, ele diz, olha, esse Cristo que nós estamos pregando é o Deus que nós vemos, que nós pegamos, que nós ouvimos, ou seja, não é uma coisa, não é uma força, uma energia, uma sensação, né? Não tem aquela coisa que os irmãos já perceberam também em algumas igrejas neopentecostais, da ideia de sentir, né? Isso entra até no nosso vocabulário cristão, né? Por exemplo, a gente fala assim que as pessoas se sentirem bem no nosso meio. Esse é sempre um apelo às sensações, né? Então, nós não estamos preocupados se a pessoa vai entender a mensagem. O que importa é ela se sentir bem. Você entendeu? Não entendi nada, mas você sentiu bem? Senti, então tá bom. Repare que a ideia está muito mais nas sensações, nas percepções, né? Isso é gnóstico, isso é gnosticismo. É você valorizar mais as sensações do que a objetividade da fé. Então, a doutrina, ela deixa de ser importante, porque a doutrina exige de você um entendimento intelectual, cognitivo, enquanto que as sensações não. Então, por exemplo, você vai cantar uma música e não importa muito se a música que você está cantando, ela tem uma letra coerente com a verdade das Escrituras, se a letra ela reflete a teologia que você crê e professa. Não, o que importa é eu criar um clima religioso naquele ambiente. Por isso que as igrejas que adotam esse comportamento, elas fazem, né, os irmãos podem perceber que geralmente os cânticos, eles são cheios de repetições, que são considerados na religião oriental como mantras, né? O que é um mantra? Um mantra é você repetir uma mesma frase até que você fique extasiado com aquela frase e você sai do seu estado mental objetivo para uma sensação, né? Você começa a respirar aquele ar que está naquele ambiente. Então, por isso, as luzes são apagadas, jogo de luz é feito, gelo seco é levado, pessoas dançam na frente, especialmente com aquelas roupas que dão a ideia de uma flutuação, né? Porque essa flutuação representa a saída da objetividade para um reino espiritual, como se fossem anjos, né, dançando. Então é toda uma mecânica para tirar o crente da objetividade da fé e transportá-lo para a imaterialidade das sensações, né? Enquanto o pastor está orando, o teclado está sendo tocado, né, o fundo musical está sendo produzido. Por quê? Porque as sensações, quer dizer, não é só a objetividade da mensagem, mas é também o fluxo da sensação que está sendo causada ali. Então, tudo isso é gnosticismo. É o gnosticismo disfarçado nas igrejas para trabalhar aquilo que os gnósticos amavam, que é as sensações, as percepções. Eles amavam isso. Só que eles chegaram a um nível promíscuo absurdo. Eles começaram a envolver a própria sexualidade nessas questões. Então, alguns cultos gnósticos eram regados por relacionamentos sexuais, né? Havia a mistura entre o culto e as sensações sexuais. Então, as mulheres, elas começavam a se envolver com os homens, a rodeá-los, a dançar sobre eles e com eles. Havia todo um contato físico e esta química sexual, né, deste contato produzido entre o homem e a mulher, era considerado uma química espiritual, né? Então é Deus agindo ali com poder, porque isso tinha a ver com as sensações. Então, de uma questão inicialmente, talvez, né, aparentemente inofensiva, nós chegamos a um culto promíscuo, em que havia mesmo relações sexuais, havia sensualidade. E os irmãos podem perceber que nas danças litúrgicas, que a IPB inclusive proíbe, né,
a IPB é contrária à dança litúrgica no culto, as danças litúrgicas, elas quase sempre apelam para a sensualidade. Quase sempre. Você não vê uma dança litúrgica de um corpo endurecido, né? Você sempre vê a dança litúrgica de pessoas que estão suavemente se sensualizando, né? Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que as pessoas que fazem, elas têm essa intenção. Se eu julgar a intenção, eu estou pecando, né? Porque a Bíblia me proíbe julgar a intenção. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista material, do ponto de vista da estética do culto, você percebe que isso traz uma certa sensualização, né, para o culto a Deus. Você ia falar, Maico? Não, pode falar. Eu só vou pedir, Alonso, tem como ter o microfone só para na transmissão os irmãos que estão acompanhando, né, os nossos amigos também que nos acompanham, poder ouvir. Não tem nenhum problema os irmãos participarem, viu? É porque eu falo muito mesmo. Mas qualquer irmão que quiser participar enquanto eu falo, basta ter a coragem do Maico. Eu tinha muita coragem, não, que eu estava aqui, ó. Vai lá, Maico. Pastor, o senhor falou há alguns momentos atrás aí sobre essa questão, por exemplo, de se criar um ambiente para levar a pessoa não sei, a um nível de sentimentos, enfim. Sim. No nosso meio evangélico, a gente ouve um termo que talvez seja até muito comum, talvez não na igreja presbiteriana, mas em muitas igrejas, que é criar um ambiente de adoração. Sim. Pegando por isso que o senhor falou, a partir de quando isso tornaria-se um problema, assim, essa questão de você desenvolver um ambiente de adoração para que todos estejam envolvidos nisso, a partir de onde está essa linha aí? Certo, boa pergunta, Maico. A Bíblia nos ensina que nós devemos louvar a Deus com a mente e com o coração, né? Isso está muito claro. E embora a Bíblia não chame mente e coração com as mesmas categorias que a gente chama, porque geralmente a gente associa mente ao racional e coração ao emocional, né? A Bíblia não faz essa distinção, porque para a Bíblia coração é tudo. Coração é a razão, é a emoção, né, que são os afetos. Então, por exemplo, quando diz que nós devemos amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, na verdade o que o texto bíblico, tanto do Antigo quanto Jesus está dizendo, é que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser, né, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu me expresso, com as minhas emoções, com os meus sentidos, né, em todos os momentos da nossa vida. Se você está alegre porque você fez aniversário, por exemplo, esta é uma forma de você adorar a Deus, amar a Deus. Se você está alegre porque você ganhou um prêmio, né, uma promoção, passou num concurso, você também está fazendo isso por amor a Deus. Então, toda a nossa vida ela reflete esse amor a Deus. Então, com relação ao culto, o que acontece é o seguinte: nós temos de vir ao culto. Na verdade, o culto deveria ser um reflexo da nossa vida comum, da nossa vida normal do dia a dia. Então, o culto tem que ser um culto alegre mesmo, alegre de expressão, de sorriso, né? Então, nós nunca vimos assim na tradição reformada, embora infelizmente as pessoas associem os puritanos a uma austeridade cultica, como se eles fossem assim, você não pode sorrir, né? Porque qualquer expressão é contra Deus e tal. Isso não é verdade, né? Se você ler a história dos puritanos, você vê que muitos grandes avivamentos que aconteceram sob os puritanos eram avivamentos que envolviam muitas emoções, né? Tanto isso é verdade que um dos maiores livros da história da filosofia puritana, que é do Jonathan Edwards, é um livro que trata sobre isso, chama-se Afeições Religiosas, um livro fabuloso. Acho que todos deveriam ler. É um livro denso, tem na nossa biblioteca, né, Jéssica? É um livro denso, um livro que não é fácil de ser lido, porque ele é um livro maior, né? E o Edwards era um filósofo também, então não é uma linguagem tão simples, não é aquele livro assim devocional, né, que você lê mais fluidamente, mas é um livro que todo crente deveria ler, porque o Edwards faz exatamente este equilíbrio entre
entre o que é uma emoção genuína e o que é uma emoção falsa, né? E a advertência dele, Michael, é a seguinte: não confie nas suas emoções, porque as emoções podem te enganar. Você pode achar que o fato de você estar emocionado no culto seja uma questão de que você está prestando um culto genuíno a Deus. O Edwards fala, cuidado com isso. Mas aí, por outro lado, ele fala, ao mesmo tempo, quando você entende as verdades bíblicas que você está professando, você é imediatamente levado às emoções. Então, quer dizer, respondendo bem objetivamente a questão, as emoções no culto, elas devem estar sempre relacionadas às verdades que nós cremos e professamos. Então, por exemplo, vamos supor que o pastor esteja pregando aqui sobre a crucificação de Jesus. E aquela mensagem, ela fala aos nossos corações de tal maneira que nós começamos a chorar. Alguns irmãos começam a chorar, abraçar uns aos outros. Essas emoções são emoções genuínas. Por quê? Porque você não está se emocionando por um fundo musical, por um gelo seco, um jogo de luz, ou às vezes aquelas palavras assim vazias, que não dizem nada, que são, não é? Você está se emocionando genuinamente por uma verdade da Escritura que está sendo exposta ali, e aquilo falou ao seu coração de tal maneira que você se rende àquilo. Então, os grandes avivamentos que aconteceram, né, sob os reformados, os puritanos, Charles Spurgeon, por exemplo, foram assim. Tanto que eles tiveram, alguns deles interrompiam os cultos para pedir aos irmãos controle, porque alguns começavam a chorar alto, começavam a se desesperar, e alguns deles, irmãos, calmem, porque nós estamos num ambiente público, né? Então, é um culto público. Então, não é pecado você se emocionar no culto, chorar. Eu vejo alguns irmãos, por exemplo, levantando as mãos. Não há isso não fere o culto reformado, irmãos. Isso não é um problema. Não é. Eu sei que alguns irmãos talvez não gostem, não se sentem incomodados. Isso é normal, é uma questão de gosto mesmo, de preferência, né? Mas não é um pecado em si. Como não é um pecado você se ajoelhar para orar, por exemplo, enquanto o outro está sentado, enquanto o outro está em pé. Estas questões, elas não são pecaminosas em si. O que nós precisamos entender é que o culto é público. Então, se o culto é público, aquilo que eu faço na minha devoção particular não deve ser tomado como referência na participação pública. Às vezes, na sua casa, você tem o costume de orar de joelhos, de orar deitado, de orar sentado, de orar em pé, mas o culto é público. Então, se todos estão de pé, é prudente que você não se ajoelhe. Não porque se ajoelhar é pecado, mas porque talvez, se todos estão de pé e é uma unidade pública, quando você se ajoelha, você faz algo diferente, e isto pode trazer uma impressão ruim, no sentido de que aquele irmão, será que ele está querendo ser mais espiritual do que outro? Né? Então é isso, né? Quando você levanta as mãos, não é pecado você levantar a sua mão, mas se outros não levantam as mãos, talvez você deva pensar, será que se eu levantar as mãos? Então é porque é público. Repito, não é pecado nada destas coisas, mas pode se tornar pecado se a intenção do meu coração for uma intenção pecaminosa, como, por exemplo, uma motivação de querer ser mais espiritual do que o outro, né? Então, Michael, eu acho que o limite desse clima, né, de adoração é exatamente a centralidade da Escritura, é a objetividade da fé, né? Eu acho que quando você está em torno da palavra e você entende o que você está fazendo, passar desse limite é um problema, né? Então, não é negar as emoções, mas ter as emoções sob controle da nossa fé, né? Do conjunto de doutrina que a gente professa. Sim, irmão Tião. Hein, pastor, falando sobre emoção, não sei se alguns irmãos já perceberam, quando estou orando na frente, assim, às vezes minha voz fica embargada. E realmente
começo a querer até chorar. Fica emocionado, né? Às vezes eu fico preocupado, pensando assim, isso é porque isso é o Espírito Santo falando através de mim, assim, ou é uma pressão que eu acho que não é fácil estar na frente chorando. Às vezes eu fico, existe sim uma preocupação da minha parte. Entendi. E eu tenho esse problema. Que seria isso? Às vezes eu estou orando pela igreja, mas também pensando em mim. Aí surge aquele sentimento, entendeu? Pode ser as duas coisas. Pode ser o Espírito Santo mesmo, trabalhando no coração, nos humilhando, nos ensinando, nos trazendo alguma compreensão específica ali. Ou pode ser também uma emoção pessoal. Há pessoas que são mais emotivas do que outras, né? Há pessoas que são mais sensíveis do que outras, elas choram mais facilmente que outras. Essas questões das emoções, nós somos seres emocionais, né? Nós somos criados assim. Jesus Cristo, né? O homem perfeito, ele demonstrou emoções na sua vida. Então, não é um problema nós manifestarmos as nossas emoções. O que nós não podemos fazer é deixar que essas nossas emoções elas se sobressaiam a um domínio próprio, né? Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio? É você saber o limite do controle das suas emoções. Todas as vezes que as nossas emoções elas passam do ponto, elas trazem problemas, né? Todas as vezes que as nossas emoções elas são descontroladas, elas passam do ponto, e quando passam do ponto, elas nos levam ao pecado, porque demonstram a ausência de domínio próprio da nossa vida, né? Do nosso ser espiritual. Mas, Tião, não é nenhum problema se você de fato se sente emocionado ali e uma lágrima escorre, a voz embarga, você respira um pouco, continua a sua oração. Isso não é nenhum problema, não é um pecado, né? Como eu disse, o único perigo é transformar isto numa impressão de espiritualidade, ou seja, Tião ele é mais espiritual do que outros porque ele chora quando ora, né? Não necessariamente. Às vezes isso não é aí eu cito o Edward de novo, né? Essas emoções elas não são medida da nossa espiritualidade, nem sempre. Há pessoas que são que têm certas emoções, temperamentos, etc., mas que não são espirituais, de fato, né? É uma pessoa que você acha que ela é mansa, você acha que ela é paciente, e ela não é. Em algum momento ali, ela vai demonstrar um pecado, talvez até, né, de orgulho, de vaidade, de ira, né? Então, as emoções, elas nos enganam, esse é o grande problema, e é isso que a palavra de Deus nos adverte. Lembra lá que Jeremias fala, né? O coração é mais enganoso que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Então, o coração quer nos enganar mesmo. Então, às vezes, você acha que está se emocionando pela coisa certa e não está. Então, o grande perigo é esse. As nossas emoções, elas devem existir, podem se manifestar, desde que pela coisa certa, né? Desde que motivada por aquilo que é real, não por uma ficção, por algo que é criado, não é? Algo que é inventado. Eu até citei um dia desses aqui, os irmãos até riram, né? Porque na época da Idade Média, essa coisa, Maico, do criar o clima, né? Os católicos eram brilhantes nisso com o canto gregoriano, né? O canto gregoriano ele foi criado para isso. As catedrais da Idade Média eram catedrais imensas, como os irmãos conhecem as catedrais, né? Altas para reverberar o som. Então, ali a pessoa chega, ela fala, você ouve no ambiente inteiro, né? Porque ela é construída exatamente para que haja essa reverberação do som. E o canto gregoriano, né? Ele foi estabelecido para, nesse ambiente frio das catedrais, nesse ambiente de culto, né, de missa ali, de adoração, ele criar um clima diferente do barulho externo. Então as pessoas entravam naquele ambiente e elas criavam aquele clima de espiritualidade, de serenidade, né? E aí eu me lembro até, Nath, que numa aula de canto a gente treinava do canto gregoriano, né? Então tinha lá uma frase assim, Dominus Sanctus Est, que o Senhor é santo, né? E aí para você cantar só essas 3 palavras demorava uns
uns 3 minutos, porque cada nota é do. Aí é só o dó, né, do Dominus. Mi. Quer dizer, então você entra na catedral e você tem aquele negócio, né? É uma elevação mesmo. E não é que é feio, é bonito o negócio, porque é lindo, porque realmente é um lugar que você entra e fala, poxa vida, aqui eu estou no céu, né? Porque é calmo, assim, aquele negócio frio, aquele negócio assim, não é? Você fala, estou no céu, né? Então eles faziam isso, só que, o que os reformados disseram? Os reformados falaram, olha gente, música reformada não pode ser para criar impressão. Ela não pode impressionar, ela tem que expressar a fé. Aí foi quando surgiu Lutero com o Castelo Forte. Né? O Castelo Forte, que é o hino que nós cantamos aqui, ele tem um significado histórico, né? Não só teológico, mas histórico, importante por isso. Porque Lutero falou, não, a nossa fé ela é vigorosa. A fé cristã reformada ela é uma fé rigorosa, ela marca território. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente não vai criar clima, a gente vai expressar a nossa fé. Aí ele começou, né, a ensinar nas igrejas, Castelo Forte é nosso Deus. Quer dizer, nada de criar ambiente, nós vamos expressar e expressar com força. Depois os irmãos procurem no YouTube a versão alemã, a versão original do Castelo Forte. Vocês vão ver como que é interessante. Ela é um pouco diferente, né, da métrica da língua portuguesa, porque é uma questão de métrica mesmo musical, a língua alemã é diferente, né? Mas os irmãos vão ver como que é vigoroso. Quer dizer, é exatamente essa ideia de que nós não estamos aqui para criar clima, nós estamos aqui para expressar o que a gente crê, né? Então é muito interessante essa estética, essa arquitetura, né, da reforma, Tião, relacionada às emoções. Por exemplo, os reformadores eles tiraram, né, aquele clima visual do catolicismo. Os reformadores foram contrários a isso, por quê? Porque eles entendiam que todo aquele clima visual, você entra na catedral, você vê anjos esculpidos, né, santos, os vitrais coloridos, né, os vitrais todos coloridos, os mosaicos, etc. E os reformadores falaram assim, olha, isso aqui distrai da atenção especial que é a palavra. Isso aqui leva as pessoas a emoções que não são emoções genuínas, porque elas estão contemplando uma arte, de fato é uma arte, mas uma arte que não se concentra na comunicação verbal da palavra. O que os reformadores fizeram? Tiraram tudo. Nas igrejas reformadas tinham os bancos de madeira, não eram confortáveis assim, exatamente para que a pessoa não se sentisse confortável e dormisse, né? Então era banco duro mesmo. É sério, banco duro, porque para a pessoa ela ter a obrigação de ficar firme ali para ouvir, né? O púlpito ao centro, geralmente ele era elevado com uma escadaria, então tinha uma escadinha assim lateral e ele ficava só o púlpito mesmo, não tinha a base, né? Ele era uma estrutura de madeira alta, então o pastor ali subia pela escadinha e ficava no púlpito. A mesa do batismo, da ceia, e uma bacia, uma pia batismal, né, que é uma pedra com uma parte oca, né, como uma bacia mesmo, para que pudesse fazer o batismo. Só isso, só isso. Aí entra a questão dos instrumentos, né, que alguns irmãos também interpretam muito errado. Os puritanos, os reformados tiraram os instrumentos. Por que eles tiraram os instrumentos? Porque naquela época, alguns instrumentos associavam o culto reformado à missa. Então, eles não queriam associar, entendeu? O problema era a associação, não era o instrumento. Então, não é que eles eram contrários à bateria, contrários ao violão, nada disso. É porque associavam, aqueles instrumentos associavam a um tipo de culto que os reformadores queriam se distanciar deles. É mais ou menos como se hoje nós tivéssemos, por exemplo,
a preocupação de introduzir no culto reformado alguns instrumentos que nos remetam a outros cultos religiosos que são cultos religiosos não cristãos. Por exemplo, vamos colocar um atabaque, aqueles tamborzinhos de macumba, né? Já viu, né, dona Beth? Aqueles tamborzinhos, quer dizer, o tamborzinho é problema? Não, ele é um instrumento. Mas talvez colocado num culto reformado, ele possa remeter a uma, especialmente da forma como for tocado, né? Ele pode nos remeter a um culto afro, por exemplo, a um candomblé, a uma coisa assim. Então a questão aí não é o instrumento em si, é a conveniência. O violão, por exemplo, ele teve muita resistência para entrar no culto reformado, porque o violão ele era utilizado basicamente nas boemias, né? Então o camarada ia lá para as farras boêmias e o violão era aquele instrumento de boemia. Então ele teve resistência para entrar na igreja presbiteriana, inclusive, né? Algumas igrejas presbiterianas ainda mantêm o formato antigo de usar apenas órgão, não é? Órgão de tubos. Lá em São Paulo tem uma igreja que a gente frequentou durante um ano, que ela tinha um órgão de tubo. É maravilhoso, ele fica suspenso assim, e aí ele é mecânico, né? Ele vai apenas pelo ar. Então a pessoa bate, ele dá aquele som muito parecido com a gaita de fole, né? dos escoceses. Muito bonito o som. Mas por quê? Porque algumas igrejas tradicionais, no caso desta igreja, ela tinha uma origem reformada suíça, então ela é uma igreja bem tradicional nesses termos, né? Depois ela foi se abrasileirando. Hoje não, hoje ela tem violão, tem piano, né? Tem outros instrumentos também. Mas no início, por ser de uma origem suíça reformada, ela só tinha esse órgão de tubos ali. Então, quer dizer, é isso, é uma questão contextual, né? É só uma questão contextual. Não há, o pecado não está no instrumento em si, não está no... É uma questão contextual, é só isso, né? Bom, mas então, Tião, não tem problema de você se emocionar, desde que a sua emoção seja uma emoção genuína, né? Uma emoção por algo real mesmo que você esteja ali professando. Sim, irmã Arminda? Pastor, nos anos de 93, 94, foi formado no grupo de oração da SAF, onde era eu, a irmã Zilda, a irmã Célia, a irmã Sandra e minha mãe, e a Ozenilda. Ozenilda, não estou na igreja mais não. Certo. E a gente sentia condolência pelo problema do próximo, emocionado com o problema do próximo, então Sim. a gente reunia, se não me engano, toda terça-feira às 15 horas. Certo. Eu orava na casa da pessoa, porque a gente se sentia emocionado com o problema da pessoa. Claro, a misericórdia, né? E aí, assim... Compaixão. Pois é, o grupo foi acabado porque o conselho, o irmão Laércio, o tio da Miriam, começou... Ele é meio severo um pouquinho, aí... ele está na igreja de Petrópolis agora. Aí nós resolvemos acabar. Certo. Né? E, assim, a gente... Teve um dia que a gente foi na casa da irmã Sandra. Certo. Ela estava passando problemas de perturbação, alguma coisa assim. E nesse dia a gente zoou. A Zilda era a líder do grupo. Ela pediu, vamos jejuar, tá? Porque nós vamos enfrentar coisas que é do ímpio mesmo. Difíceis. Aí nós jejuamos e fomos na casa dela, ela morava aqui perto da igreja. Sim. Aí quando nós começamos a orar, eu não sei se nós invocamos o inimigo e ele manifestou. Pois é, para que vocês foram invocar? Deixar se ele Pois quer. Nós estávamos orando, repreendendo, orando por ela, né? Aí nós invocamos, ele apareceu. Aí a gente não conseguiu expulsar ele. Sei. Aí nós fomos atrás do irmão Sabino, Seu Sabino foi a gente. Aí, na boca da irmã da Sandra, a gente ouviu assim, já vem o Sabino. Porque sabia que era um servo de Deus mesmo, né? Sim, tinha sim. poder. Então, assim, a gente, igual você falou do grupo G12, né? Sim. Eu não sei se era condolência, se era
emoção que a gente sentia pelo problema do próximo, Sim. mas a gente orava. Sim. Né? A gente ia onde chamava de orar, vai na minha casa orar, a gente ia. Aham. Se não me engano, era toda terça-feira, às 15 horas. Certo. E Pois foi é. acabado, porque houve uma conversa que nós estávamos querendo fazer separação na igreja. Aham. Aí nós resolvemos acabar com tudo. Sim. Aí, isso é tipo o grupo G12, trabalho G12, como é que é? Não, o G12 era uma questão mais específica, né, que envolvia outros problemas. Isso aí eu acho que é um grupo de oração. A SAF faz isso, né? Quarta-feira, por exemplo, vai ter reunião de oração na casa da Márcia, né? Mas é reconhecido trabalho da SAF pelo conselho, né? Sim, Mas nós sim. resolvemos criar um grupo de oração entre essas irmãs. Entendi. Não há nenhum problema, não. Talvez naquela ocasião ali tenha causado algum tipo de situação, mas, né, não há nenhum problema, não. Irmã Sandra? Pastor, o senhor voltando aí, né, ao culto único, né? Que o senhor falou Público. Público, né? Eu, falando Sandra, né? Sim. Não quero citar nome de ninguém. Eu entro dentro da igreja, eu só quero olhar para Jesus. Certo. Não me importa o que o irmão está, como ele está, não me importa. Sim. Pelo menos naquele momento de culto, a minha obrigação, o meu dever e o meu coração é olhar para Jesus. Certo. Certo? Agora, se eu posso, se é um culto universal, público, e se todos levantam e eu não, se me julgarem, quem está sendo, a pessoa está sendo julgada. Correto? Não. Não? Não. Mas pode continuar. Tá. E se eu ajoelhar? Eu senti no coração, todo mundo de pé, e eu senti o desejo de ajoelhar. Certo. Eu senti no coração de ajoelhar. Certo. O senhor vê alguma coisa em mal nisso? Então, a senhora começou a pergunta com a premissa errada, porque a senhora disse assim, eu. E o culto não é eu, o culto é nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, quando eu venho ao culto público, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no corpo. Então eu entro na igreja olhando para Cristo, mas também para os meus irmãos. Porque veja, a oração que o irmão vai fazer aqui, o irmão Tião, vem lá e vem orar. Ele não está orando por ele está orando por nós. A oração, ela é uma oração que expressa o público, o povo, o corpo, a senhora entendeu? Então, estas atitudes individuais, elas são válidas individualmente. Por exemplo, a senhora está ali na casa da senhora, tudo bem, não há nenhum problema, é uma devoção da senhora, a maneira da senhora orar, a maneira da senhora se comportar, tranquilo. Mas uma vez que nós estamos no corpo, no culto público, eu preciso me preocupar com o meu irmão. Então, por isso que eu brinquei com a senhora e que eu falei não, né? No seguinte sentido, o julgamento, irmã Sandra, ele deve ser sempre um julgamento. A Bíblia nos proíbe julgar intenções. A gente julga o que a gente vê. A gente julga a atitude da pessoa. A intenção eu não consigo julgar, porque eu não sou Deus para ler o coração. Então, talvez pode ter uma pessoa que está em pé, que está participando e tal, e não esteja fazendo isso sinceramente, não é? Mas aí é Deus que vai julgar, não sou eu que vou julgar. Agora, se eu estou no culto público, em que especialmente o dirigente, né, ele diz para mim assim, irmãos, vamos nos colocar de pé. Então, repare, é uma atitude de amor eu obedecer à voz do dirigente e fazer aquilo que os meus irmãos também vão fazer. O que eu estou querendo dizer com isso eu estou conectado com Deus e com a minha família, com o meu corpo. Se a pessoa diz, vamos ficar de pé, e a pessoa fica sentada, a não ser que seja uma questão de saúde, né? Eu estou dizendo em condições normais, né? Ela fica sentada, o que ela está querendo dizer? Eu não faço parte desse corpo. Quer dizer, mesmo que ela não pense isso, né, intencionalmente, mas fica uma situação duvidosa, sabe, com relação a isso. Então, eu nem entraria nessa questão de julgar
né? Porque aí eu acho que pertence a Deus mesmo. Mas eu gostaria de incentivar, especialmente a irmã, né, e os irmãos assim, a pensarem nisto, na coletividade, né? Quer dizer, eu entro na igreja e eu preciso olhar para o meu irmão, olhar no sentido, talvez a irmã Arminda usou a palavra certa ali, de compaixão. Nós somos um corpo. Então, às vezes eu estou aqui na frente e os irmãos podem perceber que eu sempre estou passando os olhos assim, né? Às vezes eu olho para um, olho para outro, porque o olhar, ele diz muito, né? Às vezes o irmão não está muito bem, você olha, ele está meio cabisbaixo, não está muito legal, ele está sentado ali, está triste. Às vezes a gente até sabe por quê, às vezes a pessoa está passando alguma situação que a gente conheça, outra hora a gente não sabe, né? Outra hora a gente não sabe. Então, a senhora entendeu, minha irmã? Então, com muito amor eu faço essa advertência nesse sentido. Assim, a participação coletiva, ela é importante sim, né? O senhor falou que não é pecado, vamos supor. Não, pecado não. Tá, Eu mas não, se eu não. sentir vontade de Eu não posso dizer. Minha cabeça, não é pecado. Eu não posso dizer que é pecado, mas eu diria que é pode se tornar pecado dependendo da motivação, né? Porque tem coisas que são pecaminosas em si. Tem outras que não são pecaminosas, mas elas podem se tornar pecaminosas a partir do momento em que eu faço aquilo com uma intenção, uma motivação desviada daquela motivação central, né? Então, eu diria assim, que não é pecado, mas é um flerte com o pecado, né? Você está perto de pecar. Mais alguém? Irmã Zilda e depois irmã Viviane. Nós estamos lutando juntos pela fé evangélica, viu? Só para lembrar nosso tema aí, mas eu estou tranquilo. querendo dizer sobre o círculo de oração que nós tínhamos. Certo. A gente reunia para orar, mas não invocava Satanás, não. Nós invocávamos o nome de Deus. Ei, dona Zilda, nós preparava e começava a orar. Sim. E aí, essa pessoa graças a Deus, né? Tinha o demônio, ele manifestava. Deixa ele quieto lá, né? Mas não era a gente que invocava Satanás, não, viu? A Arminda certo, foi tá certo. mal aí no falar isso aí. Não, tá certo, eu entendi. Na oração, né, naturalmente, ali aconteciam coisas estranhas, né? Mistérios. Como é que é? Ficar de olho. Diga, Vi. Eu vivi uma experiência recentemente numa igreja presbiteriana, no Espírito Santo, porque eu fui visitar o meu pai e era um domingo e eu fiz questão de não me ausentar, apesar de estar bem cansada, porque eu viajei de sábado para domingo, mas eu quis ir no culto. E aí, eu acho que tem a ver essa experiência com o que o senhor está falando, entre o desequilíbrio entre emoção e razão. Porque, de fato, onde impera sem dúvida, o outro tende a ficar no outro extremo e a talvez até ser anulado. Se tem razão demais, eu provavelmente aponto uma anulação da emoção e vice-versa. E aí, assim, é claro que eu não vou exatamente citar, mas assim, isso me doeu, porque quando a gente está falando de defender a fé evangélica, eu entendo que a igreja presbiteriana ela parte de um único princípio litúrgico, ela parte de um direcionamento. Tudo bem que não significa que eu vou encontrar o mesmo formato e tudo igualzinho aqui em todas. Sim. Mas eu acho que flutuações demais também soa com muita estranheza. Sim. E aí, o que eu quero dizer? Então, assim, a minha experiência já começou da seguinte forma. Que hora que o culto começa? Pesquisei pelo Google, 19 horas. Então, estava lá às 19. Mas não tinha, assim, meia dúzia de pessoas dentro do templo. Então, eu pensei, acho que deve ser talvez o recesso. As pessoas estão viajando e tal, porque foi no recesso de carnaval. Mas não, era às 19 horas. E no sentido objetivo das pessoas estarem ali para iniciar o culto, elas não estavam. Aí, por volta de 19h15, ainda estava chegando gente. 19h20, ainda estava chegando gente. E aí, essas pessoas... E era um culto de Santa Ceia, porque eu logo identifiquei isso, porque lá na frente estava a mesa arrumada. E aí as pessoas que chegavam atrasadas, elas iam lá para o banco da frente. Então, assim, facilitava a dispersão de todos, porque se você já está atrasado, então você faz com que seu movimento chame atenção. Lá na frente não existia um púlpito, não existia algo
parecido com o que está aí, de forma que eu perceba o posicionamento, como a gente se organiza aqui, né? Os presbíteros ficam sentados, tem uma pessoa centralizada aqui. Não estava muito assim. Sim. Os instrumentos se misturavam nesse ambiente e aí ficou um pouco assim estranho, mas ok. Aí estava lá a equipe de louvor. Então a equipe de louvor estava ali entre teclado, bateria e tal, uma pessoa cantando. Aquilo ficou confuso para eu identificar quem é o liturgista. Sim. Porque começou um discurso, o outro deu sequência, e aí eu pensei assim, aonde que vai a minha atenção? Quem está dirigindo esse culto? Teve um determinado momento que pediu que o pastor... E aí, assim, música, oração, música, oração, música, oração. Ficavam o tempo todo essa sequência. Um cântico... E uma fala, e um cântico, e uma fala. Aí estava estranho, assim, não estava com uma aparência de liturgia de uma igreja presbiteriana. Aí teve um determinado momento que pediu o pastor para orar. Quando esse pastor, que eu esperava vê-lo lá na frente, porque se é um culto de Santa Ceia, eu visualmente... Não, ele estava lá na porta. Aí eu fiquei assim, ele é o pastor que está fazendo o papel de diácono, porque o diácono está atrasado, o que deveria estar no plantão, ficou estranho, enfim. Sim. Tudo isso estava me dando muita estranheza. Eu falei, qual é o momento do louvor? Porque se não para de cantar e está nessa sequência toda, então assim, o louvor já está mergulhado aqui nesse... Aí, beleza. Quando o pastor começa, depois então do que eles chamaram de louvor, porque eu acho que foi um momento específico, começa a discursar, ele já estava falando sobre a Santa Ceia e tal, ele leu um texto, mas na minha cabeça, assim, no que eu estava ouvindo, era igual o discurso que o senhor faz no momento de ministrar a Santa Ceia. Acaba a pregação, o senhor desce, aí o senhor faz um discurso e começa a Santa Ceia. Sim. Era similar a esse discurso. Aí eu pensei, aqui então é diferente, eles vão ministrar a Santa Ceia, para depois ter a mensagem. Mas já era a mensagem. Era a mensagem. Exatamente isso. Era a mensagem. E aí, não durou assim 15 minutos esse momento. Sim. E teve expressões, como a pessoa que estava do meu lado mesmo, ela teve expressões de realmente se ajoelhar na hora que era para orar, na hora que estava todo mundo cantando em pé, aí ela estava ajoelhada, mergulhada, quase deitada no chão. Então, assim, teve essas coisas que o senhor está dando, essas variações que o senhor está dando aí de exemplo. Sim. E aí, na hora que era esse discurso, que então era a mensagem, ela estava respondendo no WhatsApp. E tudo isso assim estava do meu lado. Aí, nesse momento, ou seja, aonde tinha emoção demais, porque ela estava muito emocionada para deitar no chão ali na hora que estava cantando, beleza. Mas aí, na hora que estava, então, tendo o momento, né, racional, vamos prestar atenção na mensagem aqui, aí o celular estava ali na mão e ela começou a responder. E ficou no mínimo estranho, porque aí, de repente, a Santa Ceia já estava acontecendo, já estava circulando entre os irmãos. Não havia um padrão também, assim, visual, no sentido, assim, tinha presbítero de terno, outro presbítero, sei lá, de roupa mais informal. Sim. Então, essa falta de uniformidade confunde muito, visualmente, assim dizendo, e aí acabou exatamente aquela mensagem naquele momento que não durou assim 15 minutos, foi um discurso breve sobre a Santa Ceia, ministrou a Santa Ceia de um jeito estranho, que aí depois até contei para ela como que os presbíteros recebem o pão, é diferente também do que fazemos aqui. E aí não teve o momento do comando para todo mundo comer junto, e eu fiquei segurando, imaginando que era no final, mas não, depois já estava todo mundo, já acabou a Santa Ceia, já comeu, e eu perdi o meu time ali. Sim. Aí depois, então, ele orou e disse que tinha que cantar um cântico, porque na Santa Ceia Bíblica cantou um cântico, aí foi um cântico de novo, tipo assim, um corinho que repetiu 10 vezes, e foi um cântico longo, assim, literalmente, não teve um hino. Ficou muito desorganizado, de verdade. Sim. Então, assim, eu acho que não foi uma experiência agradável, porque eu já tinha... Nessa igreja foi a primeira vez, ela era mais próxima a onde mora o meu irmão, onde eu estava hospedada. Eu já tinha ido numa outra igreja maior, presbiteriana, e que foi muito bacana, assim, fui bem recebida, no sentido do acolhimento e tal. Ali eu achei muito desorganizado. Então, onde ficou emoção demais, porque eu presenciei muito as expressões e tal... Eu acho que o comportamento das pessoas não condiziam, porque foi atraso, mensagem de WhatsApp durante o culto, criança correndo para lá e para cá, e isso acontecia assim demais. Então, assim, todo um contexto comportamental adequado para um culto adequado ao Senhor, não atendendo a expectativa de uma pessoa visitante que estava ali observando, não era isso. Mas tudo que eu acho que apontava para o ideal de um culto não aconteceu. E aí ficou essa coisa meio assim...
estranha. Para um culto de Santa Ceia, no mínimo estranho. E depois foram muitos abraços e muitas coisas, e eu fiquei assim, aonde que ficou realmente a centralidade da palavra? É isso que eu quero dizer, porque se perdeu, mas era uma igreja presbiteriana, e não era uma igreja renovada. Né? Era uma igreja presbiteriana mesmo, pelo menos de placa estava. E é isso. Não, infelizmente, seu relato, Vi, é importantíssimo, porque você começou muito bem, né, dizendo o seguinte: o culto reformado ele não precisa ser igual em todos os lugares. Inclusive, tem um livro muito bom publicado pela nossa editora, chama-se Adorando com os Reformadores. E nesse livro a autora, é até uma mulher que escreve, ela faz uma pesquisa, né? E nessa pesquisa ela mostra que mesmo entre os reformadores havia diferenças litúrgicas, né? Se você pega, por exemplo, Zwinglio, Calvino, Lutero, eles tinham diferenças litúrgicas, de ordem. Então, por exemplo, Calvino, na maioria das vezes, ele começava o culto com uma oração de confissão de pecados. Então, uma oração demorada, longa, de confissão e tal. Outros reformadores já faziam diferente. Então, quer dizer, essa questão estrutural, ela não tem realmente problemas, né? Tanto que aqui mesmo na igreja, os irmãos já devem ter percebido que eu vario um pouco. Às vezes eu ponho uma liturgia um pouco diferente, com um pouco mais longo, um pouco mais curto. Agora, aí você toca num ponto importante, né? Porque existe um mínimo identitário, né? Um mínimo de identidade que as pessoas deveriam respeitar, né? E aí, você falando aqui, eu até me lembrei e abri aqui a Confissão de Fé. Nós vamos estudar isso, né, com a graça de Deus, mas a Confissão de Fé fala assim, no capítulo 21, quando fala do culto, né? No primeiro parágrafo, eu vou ler só o finalzinho aqui, fala assim que Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, eu penso no que você disse, nesta parte aqui, imaginações e invenções dos homens. Infelizmente, tem muita gente que inventa coisa mesmo, coloca coisas no culto que não deveriam existir. Às vezes, para tornar esse clima, criar uma situação, digamos assim, aparentemente mais agradável, né? Quando, na verdade, Deus está sendo desonrado ali, né? Blasfemado naquele lugar. Então, muito obrigado pela sua experiência. De fato, é triste isso, né? E que Deus nos livre de sermos tentados em algum momento a desequilibrarmos nestas duas importantes instâncias do nosso ser, né? Nós somos razão, porque precisamos entender e crer, mas também somos afeto, né? Essa palavra deve afetar nosso coração. E fazendo isto, como diz a Escritura, com ordem e decência, né? Este é o princípio do culto a Deus, ordem e decência.